Bom dia novamente a todos. E respondendo também ao vereador Giovanni, eu acho que ele perdeu 5 minutos preciosos aqui na tribuna. Ele teria que ter dito que foi resolvido na reunião, já que ele esteve lá. O povo queria saber o resultado da reunião. Então, se ele esteve lá, ele devia ter aproveitado esses 5 minutos dele aqui e ter dito para o povo de Morada Nova o que foi resolvido, se o perito vem ou não vem, se o Pedro pode trazer esse perito para Morada Nova ou não. Esse era a hora do Giovanni falar. Mas acredito eu que o Giovanni vai falar nos 15 minutos que ele vai falar agora. Acredito eu. Respondendo um pouquinho ao presidente, quando ele falou aqui agora que o professor tem muita força. E eu não entendo o administrador que reconhece que o professor tem muita força. Por quê? No dia 31, e aqui está em minhas mãos, o extrato tinha dinheiro. Se o professor é tão forte, por que não paga o professor? É preciso, e o dinheiro está aqui na conta. Você, inclusive, Cavalcante, falou. E está aqui o extrato. Aqui prova que o dinheiro está na conta. Para que machucar, como o Cavalcante disse? Para que fazer com que todo mês a gente tenhamos a mesma problemática na Câmara Municipal de Morada Nova? Porque as atitudes são as mesmas, não mudam. Por que não mudar? Por que não reconhecer que está gerindo mal o município e dizer, e conversar com o próprio povo da Morada Nova e dizer, olha, daqui para frente nós vamos mudar de atitude. Nós vamos fazer com que a gente possa crescer. E disseram aqui na tribuna um negócio muito importante. Qualquer empresa que se preze e queira crescer, tem que contar com os seus colaboradores, Dedinho. Tem que contar com os seus funcionários. E para que você possa contar com esses funcionários, eles não podem estar parados, não. Eles têm que estar no seu local de trabalho, recebendo o seu salário em dias, recebendo as atitudes que o executivo possa tomar. Se tinha o dinheiro em caixa, se tem o dinheiro em caixa, e não vem me falar e falta dinheiro, não, porque não existe. O dinheiro existe, está na conta. Porque do dia 1º ao dia 8, que o Edinho prometeu que o dinheiro estava na conta hoje, não entra mais nenhum dinheiro. Então, se no dia 1º ao dia 8 não entrou dinheiro, por que só pagar dia 8, Cavalcante? Se o dinheiro já estava lá desde o dia 1º. Então, para mim, isso é desmando administrativo. É inconcebível a gente ficar todo mês batendo a mesma tecla e o servidor tem que fazer isso aqui para que os seus direitos sejam adquiridos, sejam contemplados. E é direitos, nós não estamos falando aqui outra coisa, só de direito. Então a administração tem que reavaliar o que está acontecendo. Vinha público, como o Cavalcante disse, porque não dá para mim engolir ele ser encastelado, não só por ele, mas pelos vereadores de situação. Encastelam os prefeitos como se ele fosse imbatível. E aqui ele não vem por isso. Me conceda uma parte, vereador Jorge. Pois não, Giovanni. Agradeço que Vossa Excelência me concedeu uma parte. Primeiro dizer que eu posso ter perdido os 5 minutos na tribuna, como Vossa Excelência falou, que era transmitidas as informações. Mas não perdi a reunião e nem perdi a vontade de trabalhar, e nem a coragem, e nem o respeito que eu tenho pelas pessoas pobres, humildes, simples, que são necessitados. Outra questão, quando o senhor fala vereadores da situação, o senhor engloba todos, que está... Encastelando. Pode falar assim, foi bonita a palavra. Vossa Excelência disse que os vereadores da situação protegem o prefeito. Dizer para Vossa Excelência, só para Vossa Excelência, que Vossa Excelência utiliza muito rádio, inclusive a Nova FM,
Parece que Vossa Excelência... A qual eu quero... Depois eu vou parabenizar os radialistas aqui, viu? Inclusive, parece que Vossa Excelência tem um contrato com o dono daquela rádio, que é o Eugênio Rabelo, e pago. Até programa tem de rádio. Só dizer para Vossa Excelência que Vossa Excelência parece que escuta poucas outras rádios, parece que só escuta a Nova FM. Dizendo que o vereador Giovanni, em alguns momentos, quando tem coisas erradas, eu tenho feito as minhas críticas respeitosamente à figura de qualquer gestor e de qualquer parlamentar. Obrigado. Realmente, Giovanni, você tem razão. Utilizo muito rádio, tenho um contrato com a Nova FM, o programa é Morada Nova em Foco, todos os sábados, de 12 às 2 da tarde. E levei esse programa, Giovanni, para as comunidades, que eu acho um ato importante da própria comunidade reivindicar e falar o seu problema, para ver se o gestor acorda e leva até essas comunidades tudo que ela precisa. E dizer que como eu talvez só esteja ouvindo a Nova FM, eu acho que o prefeito nem a Nova FM está ouvindo. Porque todos os sábados o programa está aí, todos os sábados o programa está aí, com reivindicações, com posição da própria população. Eu apenas levo o programa, tenho um contrato com a Nova FM, lá com o Eugênio Rabelo, a qual aqui eu mando um abraço para o Eugênio. Depositou em mim a confiança de fazer um programa para a comunidade, porque você sabe que não é toda a rádio que aceita, mas eu estou lá e estou pagando também, viu? Para ter esse programa, para levar esse programa para as comunidades de Morada Nova, para que eles possam falar. Mas como eu falei, Giovanni, às vezes até aparece uma alma qualquer e vai numa rádio e diz que o prefeito está errado. E eu lhe parabenizo por isso, porque foi você talvez a única voz que disse que o prefeito estava trabalhando errado mesmo. Você teve a coragem de dizer, numa emissora de rádio, que o prefeito estava totalmente errado na sua administração. Aí eu lhe parabenizo. Não só a você, mas qualquer um que tenha coragem de chegar numa emissora de rádio, sendo da situação... Vereador Jorge Brito, me permita uma parte. Permita, Cavalcante, pois não? Vereador, aproveitar essa oportunidade e parabenizar pela sua iniciativa, que toma seu tempo, com informações, e realmente você, ao fazer esse programa de rádio, não deveria ser criticado, deveria ser elogiado. Vou dizer por quê. Porque você está dando a oportunidade às pessoas excluídas dos meios de comunicação de falar. Porque a gente está acostumado o dia todo a ouvir dos radialistas como se eles fossem dono da verdade. Os radialistas, que são os âncoras das rádios, eles simplesmente levam a sua opinião ao povo como se a expressão dele fosse a verdade de tudo. Mas a verdade é o anseio popular. É a pessoa, é o cidadão sentindo na pele as agruras da vida. Então, o seu programa está trazendo essa oportunidade. Não de vir incomodar ninguém. Ao contrário, tem que ser louvado. Agora, eu acredito, me perdoe o vereador Giovanni, mas é verdade, não deveria se incomodar com isso. Sabe por quê? Porque o papel do político tem que ser informar, tem que ser o diálogo com a sociedade. E você está fazendo isso. Agora, se o vereador Giovanni, que eu tomei conhecimento, Giovanni, e até me surpreendi e fiquei até satisfeito, quando eu soube que você, no momento de insatisfação, criticou a administração. Agora, se houve, do dia que você criticou para hoje, alguma resposta na sua insatisfação e você hoje está satisfeito, melhor para você. Mas não era para acontecer isso. Até porque o trabalho que o Jorge Brito está fazendo na rádio é louvável, é bom, porque está
atendendo a boa intenção do povo da nossa terra. Meus parabéns, Jorge. Obrigado, Cavalcante. E só para fechar e dizer que o programa está aberto para todos os 15 vereadores. Inclusive aqui eu já convidei o Edinho, já convidei o Roberto Menezes, já convidei o Zé para estar no programa. E ainda não foram. Me dá o prazer da gente conversar no programa Hora Nova em Foco. A bancada de oposição, o Cavalcante já foi convidado, mas não teve. O Arilton já teve 2 vezes no programa. O Wilmar Sérgio também teve algumas vezes, 2 vezes no programa. Nós fizemos, e aí é onde eu vou entrar, Edinho, sabe, o maior programa que a comunidade possa ter visto. Foi no Aruaru. Um povo que está completamente abandonado. Nós estivemos lá, e eu estou com algumas fotos, não posso mostrar porque não pedi nem um slide aqui, mas está aqui no meu bolso. A situação crítica, que eu não iria nem falar, quem vai falar esse assunto é o Claudinho Maroca. Mas só aproveitando aqui a deixa. A situação do povo do Aruaru. É constrangedor. O matadouro público de lá, e aí o vereador Cláudio Maroca vai falar com mais propriedade, se a população visse como era que estava sendo tratado os animais que lá são abatidos, seria muito melhor se fosse abatido na clandestinidade. Porque lá é uma vergonha, inclusive, cachorros passeando dentro do matadouro junto com a carne. E se não tiver cuidado, eles estão lambendo a carne lá. Então aqui já fica, quem vai fazer esse pedido é o vereador Cláudio. Mas dizer que precisa o Aruaru ser visto porque ele ainda pertence à Morada Nova. Ou talvez passe na cabeça do gestor dizer que não vai mais gastar nem um centavo com o Aruaru, porque ele vai se emancipar. Mas o gestor tem que compreender, senhor presidente, Edinho, que o Aruaru ainda pertence à Morada Nova até haver a emancipação. E depois dessa emancipação, nós temos ainda a obrigação de conviver com o Aruaru e dar um sustentáculo. Então eu quero dizer que precisa o gestor sair do castelo, vir defender os projetos para o bem do povo, vir defender, vir essa Câmara, encurtar essa distância tão grande de rei e as pessoas normais. A distância está muito grande. Nós estamos aqui talvez a 100 metros da prefeitura, mas eu não vi o gestor ainda aqui, a não ser no dia da posse, para defender o que o povo está precisando, para dizer, não custa nada, se o dinheiro não vai sair no 5º dia útil, vai sair no 6º, que venha uma pública e peça desculpa, e diga por um motivo ou por outro, só não venham dizer que está faltando dinheiro, porque dinheiro não está faltando, porque nós estamos aqui com as contas na mão. Então que digam, por algum motivo, ou por outro, ou porque o computador quebrou, ou porque a folha não saiu. Mas venham dizer a público aqui, para o funcionário público de Morada Nova. Porque eles são cobrados. Inclusive eu tive com a funcionária da prefeitura e ela me dizia, Jorge, eu nunca atrasei meu aluguel, porque é no dia 5. E esse mês passado, a dona do prédio todo mês está me cobrando. Está dizendo, cadê o dia do aluguel? Se for para demorar dia 8, dia 9, dia 10, eu vou lhe pedir o apartamento. Isso é vergonhoso para uma pessoa que tem dignidade e paga suas contas em dias. Sem falar em outros absurdos, que aqui não vai mais dar mais tempo eu falar, outros absurdos que está acontecendo na prefeitura, como não repasse dos consignados para o banco. Tem gente aí, inclusive com mão sujo. Mas como eu trouxe uma pauta muito extensa, e hoje eu me dediquei à plenitude do servidor, eu fico por satisfeito, senhor presidente. Meu muito obrigado.